Com uma expressão séria, Penélope disse: Então, eu deveria comemorar por isso. Você não tem obrigação de me contar cada coisa que acontece com os serventes, não é da minha jurisdição saber sobre isso. Com as palavras da mulher, Fenel informa que o duque lamentou muito o que aconteceu. Ele se inteirou de que você tem pulado refeições. A protagonista irritada morde os lábios e pensa: e daí? Ela então sorri plenamente e pergunta: se eu for para a sala de jantar e comer agora, ele vai se sentir melhor. O mordomo então se curva humildemente e fala: senhorita, tudo é minha culpa. A prota fica surpresa e o homem continua a falar: o meu maior pecado é não ter sido capaz de apoiá-la sinceramente sob o pretexto de estar ocupado com os dois jovens mestres. Aceitarei de bom grado qualquer punição que a senhorita me der. Mas por favor, senhorita, você poderia aceitar a sinceridade do duque? Vemos então o mordomo e o duque conversando. Era as memórias do Fenel que continua a falar com Penélope. Após você sair da sala de jantar, ele pensou muito em uma maneira de fazê-la se sentir melhor. Então, ele se lembrou da sua infância. Você sabe o quão raro é que ele retire uma ordem que já nos foi dada. Depois de 6 anos, este velho homem abriu o terceiro andar e organizou cuidadosamente a cobertura. Ainda com a cabeça abaixada, Fenel finaliza suas palavras dizendo: assim peço que, por favor, considere senhorita. A protagonista olha de cima levemente surpresa, mas então sua expressão se fecha e ela pensa: se fosse a Penélope original que estivesse aqui agora, ela estaria muito feliz. A pessoa que a incomodava foi despedida, sua família lhe dá atenção, e o chefe dos mordomos se desculpou com ela. A prota então aperta sua mão e reflete que já é tarde demais. Deviam ter feito isso antes da minha chegada. Vocês tiveram anos para isso. Se tivesse feito, essa estúpida garota teria perdoado tudo. Olhando com uma expressão descontente, a prota pensa em como agora é muito tarde para isso. Fenel fica surpreso com a expressão da mulher e espantado fala: senhorita. Penélope então sorri falsamente e diz: sim, como eu poderia ignorar a sinceridade do meu pai? Eu estava a caminho de tomar um ar fresco. Não seria uma má ideia ir a um lugar proibido durante tanto tempo. O mordomo encara a mulher sem reação e então ela diz determinada: me leve até o sótão. O cenário então muda e vemos Fenel perguntando se a prota gostou do lugar. Ela responde que é bom e o mordomo então pergunta se a mesma gostaria de alguns lanches. Penélope diz que não e fala que gostaria de ficar no local até tarde da noite. Fenel logo diz: claro, o duque já deu permissão para você usar esse lugar livremente. Com um sorriso genuíno, a protagonista então fala: obrigado por me guiar, Fenel. Se curvando prestes a sair, o homem responde: com todo o prazer, descanse bem e aproveite, senhorita. A prota então caminha pelo local enquanto pensa que a Penélope original merecia ir ali com mais frequência. Confortável, silencioso, é o lugar perfeito para uma criança que procura um refúgio. A mulher então se senta numa janela enquanto observa a linda vista do sol. Seu olhar parece encantado, mas tudo que é bom dura pouco. Ouvimos então o barulho da porta e a prota se vira olhando para ver quem está entrando. Vemos então Reynolds com um olhar um pouco hostil perguntando: por que está aqui? Penélope o olha meio emburrada enquanto pensa que seria bem estranho se não tivesse um convidado indesejado. Queria poder fingir que não conheço ele. A mulher então fala que está ali porque Fenel a trouxe. O homem então com um sorriso debochado fala: ah, você está banida do terceiro andar, não é? Isso faz a prota pensar que ela está banida graças a um certo alguém que é o próprio Reynolds. Penélope então diz: a proibição foi desfeita, o pai me deu permissão. O rosado então diz que foi por isso que o homem lhe perguntou sobre o sótão. Foi estranho, já que o duque não tem interesse nesse lugar. A prota então pergunta por que Reynolds está ali e ele responde que não está banido do lugar como uma certa idiota. Meio brava, a protagonista diz: eu cheguei primeiro. O jovem então fala: quem decide isso? E então se deita num sofá despreocupadamente. Você está sentada no chão. É o lugar perfeito para você. Reynolds provoca sorrindo e Penélope pergunta: por que você está aqui ao invés do seu quarto?
O jovem rosado responde que, diferente de Penélope, ele pode fazer o que quiser e então pergunta o que ela veio fazer nesse lugar. Olhando para o lado, a protagonista pensa que deve aguentar as provocações para manter os 10% e diz: "Eu só vim para observar os fogos de artifício, então não se incomode comigo." O jovem rapaz fala: "Certo, dá até para ver a área de treinamento daqui." Área de treinamento. Penélope pergunta confusa e com os olhos fechados Reinaldo fala: "Todos os guardas e cavaleiros foram dispensados para ir ao último dia do festival, mas o escravo que você trouxe provavelmente continua treinando como um idiota." Penélope olha de lado surpresa e pergunta o que você quer dizer. O rosado responde: "Exatamente o que eu disse. Aquele escravo estúpido vai continuar lá treinando até cair morto." Vemos então a imagem de Iclis correndo esforçadamente. A prota se levanta abruptamente e pensa que não pode deixar que Iclis continue assim, mas de repente seu braço é agarrado. Surpresa, Penélope olha para trás e vê Reinaldo bravo perguntando: "Você vai até ele?"